Oi, turminha, e aí, vamos lá para mais uma aulinha de ciências. Vamos fazer a nossa oração para a gente estar começando aí, tá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e te pedimos a tua proteção e as tuas bênçãos, Senhor. Abençoa cada família aqui presente. Que assim seja, amém. Amém, amém. Vamos lá, galerinha. Olha, deem pause, podem pegar a apostila de vocês em ciências, lá na página 26, tá? Que a gente vai estar conversando um tema bem interessante aqui hoje, que é sobre a Terra e os outros astros, tá? Eu vou estar compartilhando uma tela aqui com vocês, tá? Para ficar mais fácil de vocês seguirem junto com a tia aí, tá bom? Então, lá na página 26, deixa eu colocar a ponteirinha vermelha aqui, a gente está marcando destaque, né? Isso. Veja bem, lá na página 26, a Terra e outros astros. O que a gente vai estar falando um pouquinho hoje? A gente vai estar continuando a falar aí do nosso planeta, a gente vai falar um pouquinho da Lua, das fases da Lua e também de algumas necessidades que nós temos aí para a nossa sobrevivência aqui no planeta, tá? Então, a Terra, durante o dia, o Sol é o astro que mais se destaca, né? Quando a gente olha para o céu, a gente já vê em dias não chuvosos, né? Nós já vemos o Sol. E o que acontece? A impressão que nós temos é que ele nasce lá no leste, né? Com o passar do dia, a impressão que se dá é que ele faz esse movimento no céu e ele se põe, né, no finalzinho da tarde, lá no oeste. Não é assim que funciona? Então, nós temos uma imagem aqui, olha, que ela mostra aqui a sequência desse movimento aparente do Sol. Só que é um movimento aparente. O que significa aparente? Parece que é assim, mas na realidade não é. É só uma aparência, tá? Então vejamos aqui, olha, aqui está mostrando o Sol no momento que ele nasce, lá na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Aqui nós estamos vendo o Sol mais ou menos por volta do meio-dia, que é quando o Sol fica bem no centro, e depois aqui o Sol está se pondo de tardezinho. Tá? Então vamos entender isso daqui, ó. Durante o dia, o Sol é o astro que mais se destaca no céu. O Sol surge pela manhã, que é o momento em que ele começa a aparecer no horizonte na direção leste. O pôr do Sol acontece quando o Sol desaparece no horizonte, ao anoitecer na direção oeste. Entre o amanhecer e o anoitecer, temos a impressão que o Sol se move de leste para oeste. Nós temos a impressão que ele faz isso daqui. Não é verdade? E vamos ver o que na realidade acontece. Aqui, olha, nessa primeira imagem, como a tia disse para vocês, né, está mostrando o surgimento do Sol. Todas as manhãs ele surge na direção leste, tá? E para eu saber qual é a direção leste, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar colocando meu braço direito em direção aonde o Sol nasce. Então, aqui na minha casa, o Sol nasce lá. Então, braço direito lá, tá? Lá fica o leste. Braço esquerdo, oeste. Então, ele nasce no leste, aparentemente ele faz esse movimento e se põe no oeste, tá? E nessa posição que eu estava com o braço direito lá para onde o Sol nasce, que eu sei que é o leste, a minha frente vai estar o norte
e atrás de mim vai estar o sul, né? Que são os pontos cardeais que a gente vê na Rosa dos Ventos, né? Para orientação. Então, vamos lá. Ao meio-dia, nesse horário, o Sol está na posição mais alta do céu, está lá em cima. E com o pôr do Sol, no fim da tarde, o Sol começa a desaparecer no horizonte. Tá? Então, o que que acontece? Na realidade, não é o Sol que faz esse movimento. A tia vai fazer um experimento aqui com vocês agora. Olha, eu vou colocar um globo aqui, tá? Só um minutinho que eu vou apagar as luzes. Espera aí, eu já volto. Aí, vamos ver se a gente vai conseguir. A tia fechou a porta ali para ficar escurinho, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A tia vai ligar uma lanterna do celular, tá? E faz de conta que essa luz aqui da lanterna é o sol, ok? Tá dando para vocês verem aí? Deixa eu voltar interromper esse compartilhamento aqui, já já a gente volta. Olha, então o que que acontece? Aqui é a Terra, isso. Aqui é a Terra, o Sol tá aqui, ó. Então, a Terra, ela se movimenta, né? Ela fica girando, olha. Aqui nós temos um globo, tá? Então, se vocês quiserem, gente, tem aquele globinho que vocês fizeram na outra aula também. Eu até peguei o meu aqui, eu não sei onde eu pus. Podem fazer a experiência aí para vocês verem, tá? Olha, a luz do Sol seria essa luz aqui. Então, nesse momento, nessa parte do globo aqui que ela está iluminada, é dia, tá? Veja que o Sol está iluminando essa parte aqui. Essa parte aqui, ela não está iluminada, então aqui é noite, tá? Então, veja bem, à medida que a Terra vai girando, olha, essa parte aqui que está sendo iluminada, ela vai para lá, olha, tá vendo? E a outra parte vai amanhecendo o dia aqui. Então, quanto é dia desse lado aqui do globo, nesse outro aqui que não está pegando a luz do sol, é noite. Então, é esse movimento que a Terra faz aqui, olha. Aqui o nosso país aqui, olha, tá aqui na América, tá? Então, aqui, enquanto aqui é dia, nessa parte do globo aqui é noite. Estão vendo? Tá dando para ver aí? Então, a Terra vai fazendo isso. E esse movimento que ela faz em torno de si mesma é chamado de movimento de rotação, tá? É um movimento que ela faz. Deixa eu desligar aqui esse celular e eu vou acender as luzes ali agora para a gente continuar. Só um minutinho. Deu para vocês perceberem que não é o Sol que está se movimentando? Por isso que é chamado de movimento aparente do Sol, tá? Esse movimento, ele aparece que faz. Então, na realidade, não é o Sol que faz esse movimento. A Terra gira, tá? E onde está pegando a luz do Sol, ela fica clara, é dia. E na outra parte é noite. Se vocês quiserem, podem usar aquele globo que vocês fizeram e fazer essa experiência aí para vocês constatarem também. Tá? Vamos voltar lá na nossa apostila. E a Terra, gente, além dela fazer esse movimento de rotação, que ela gira em torno de si mesma, ela faz também um movimento de translação, tá? Esse movimento de translação é o movimento que ela faz girando em torno do Sol. Então, vamos dando sequência aqui agora, olha. À noite, na ausência da luminosidade do Sol,
as outras estrelas e a lua se tornam mais visíveis no céu. Então, durante o dia, a gente não consegue visualizar as estrelas, né, por conta da luz do sol. Como à noite o sol não está iluminando a Terra, fica mais fácil da gente visualizar a luz dos outros astros, né? Então, deixa eu ver aqui, tem uma curiosidade aqui, né? Que à noite, quando a gente olha para o céu, principalmente assim, em lugar com pouca luz, luminosidade, a gente vai poder ver, né, as estrelas e planetas. E é difícil da gente distinguir, mas o que é estrela, o que é planeta? Se a gente observar, gente, as estrelas, elas têm luz própria, então elas ficam piscando, tá? E os planetas, eles não têm luz própria, eles refletem somente a luz do Sol. Então, veja bem, você sabia, quando observamos os planetas a olho nu, o que é olho nu? São os nossos próprios olhos, sem o auxílio de instrumentos, tá? Quando a gente olha para o céu, só a gente mesmo. Então, eles parecem pontos brilhantes, olha, os planetas parecem pontos brilhantes no céu e é fácil de confundi-los com as estrelas. Entretanto, a luz refletida pelos planetas é constante e a das estrelas parece piscar, tá? Isso porque elas têm a luz própria, tá? São seres luminosos. Lembra que a gente viu na aula passada, em aulas passadas aí? E os planetas, eles são corpos iluminados, eles refletem a luz do Sol. Então, vamos lá. À noite, na ausência da luminosidade do Sol, as outras estrelas e a Lua se tornam mais visíveis no céu. Também é possível enxergar alguns planetas. As estrelas emitem luz própria e estão muito distantes da Terra. Já os planetas não emitem luz própria, eles são iluminados pelo Sol. Então, é isso que a tia acabou de falar para vocês, tá? Os planetas, eles refletem, né? Eles são iluminados pelo Sol, refletem a luz do Sol, tá? E outro detalhe importante é que as estrelas, elas ficam bem mais distantes, ok? Então, vamos lá. Céu noturno com a Lua e as estrelas. Agora, nós vamos falar um pouquinho da Lua, tá? O que é a Lua? A Lua é um satélite natural da Terra e ela se move ao redor do nosso planeta, tá? Ela faz um movimento aí de translação ao redor da Terra. E ela faz também um movimento de rotação, que ela gira em torno de si mesma também. Tá? Então, ela se move ao redor do nosso planeta e de si mesma. E ela não tem luz própria, tá? A gente consegue enxergar a Lua porque ela reflete também a luz do Sol. Então, ela também não é um corpo luminoso, ela não emite luz própria, ela é um corpo iluminado. Ao observarmos a Lua durante algumas noites seguidas, podemos notar que a aparência dela muda um pouco a cada dia. Então, se nós fixarmos o nosso olhar na Lua todas as noites, numa sequência, nós vamos observar que a cada 7 dias tem um ciclo e ela vai mudando gradativamente, tá? É o que a gente chama de fases da Lua. E em cada fase, ela tem uma aparência diferente, que nós vamos estar vendo aqui agora, ok? Então, vamos lá. Ao observarmos a Lua durante algumas noites seguidas,
podemos notar que a aparência dela muda um pouco a cada dia. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. Então, quais são as fases da Lua? Nós temos a Lua nova, que é quando a gente quase não consegue enxergar a Lua, porque ela não vai estar refletindo a luz do Sol. Depois de passados 7 dias, nós temos a Lua crescente. É quando o Sol pega só na metade esquerda da Lua. Nós vamos ver meia Lua, tá? Metade esquerda é chamada aí de Lua crescente. Depois de mais 7 dias, nós temos a Lua cheia. O Sol vai refletir nela toda. Nós vamos vê-la linda no céu, tá? Dá para ver a Lua inteira. E depois, passados mais 7 dias, nós vamos ter a Lua minguante. A Lua minguante é quando o Sol reflete somente na parte direita da Lua, que é essa daqui, tá? Que está iluminada. Ou seja, onde está refletindo a luz do Sol. Então, essa representação das fases da Lua observadas do Brasil. Continuando aí. Além de mudar de aparência, a Lua surge e se põe em horários diferentes no decorrer de um mês. Ou seja, ela surge e se põe a cada dia em um horário diferente do que no dia anterior. Em alguns dias, podemos ver a Lua no céu até durante o dia. E em outros, não podemos vê-la em momento algum. Nesse caso, dizemos que ela está na fase nova. Lembra que a tia disse aqui para vocês, ó? Olha, quando ela está na Lua nova, a gente não consegue quase que ver a Lua, devido à posição que ela não consegue refletir, o sol não está batendo nela. Então, ela fica toda escura. E vamos continuando aí. No decorrer da noite, a Lua, assim como as estrelas e os planetas, parece se mover no céu de leste para oeste. Então, nós temos aqui 2 QR Codes. Aqui é um que mostra aí o céu se movendo. E aqui nós temos uma lupa que vai dar para ver essa imagem aqui com bastante detalhes, tá? Nós temos aqui o planeta Marte, nós temos a Via Láctea, e é legal a gente estar observando aí na lupa. As luzes da cidade atrapalham a observação dos astros. Em locais com pouca luz, como no Observatório de La Silla, no Chile, é possível identificar mais estrelas no céu, incluindo a galáxia Via Láctea. Continuando aí. Gente, aqui tem uma atividade bem gostosinha para vocês fazerem, é uma experiência, tá? E eu acho que vale a pena vocês fazerem. Vamos ver aí. Vocês vão precisar de um caderno de desenho ou folhas de papel, uma prancheta para apoio, lápis e borracha. Então, é só observação mesmo, né? Com a orientação do professor, você e seus colegas devem se dirigir a um local que seja possível observar o céu, como o pátio da escola, a quadra de esportes ou um jardim. O importante é que seja um local descoberto. Então, infelizmente, nós não vamos poder fazer essa atividade na escola. Mas eu sugiro que vocês observem o céu e tenham algum ponto aí como referência, tá? Vocês podem pegar o quintal da casa de vocês, tá? E estar observando aí. Vocês vão pegar um papel, pode ser o caderno de ciências, tá? E vocês vão escrever a data e o horário que vocês estão observando. Então, por exemplo, hoje é dia 17. Não, na realidade, essa aula está sendo gravada, né? Vocês vão ver o dia que vocês vão fazer o experimento, vão anotar a data e o horário. Se são 9 horas da manhã, se são 7 horas da manhã, se são meio-dia. E depois, faça um desenho que represente
o local onde vocês estão, incluindo árvores, prédios e outros elementos. Então, observa onde o Sol está em relação a algum elemento. Por exemplo, é uma montanha, uma árvore, um prédio, tá? E vocês vão desenhar qual é a posição que o Sol está em relação a esses elementos. Em seguida, elementos altos que possam servir de referência para a localização dos astros no céu. Depois, em seguida, desenhe o Sol prestando atenção na posição dele no céu. Se for possível enxergar algum outro astro, como a Lua, desenha também. Além disso, você pode desenhar as nuvens. Você deve repetir os passos anteriores ao menos mais uma vez durante o dia. Então, vocês podem fazer o desenho ou de manhã e depois à tardezinha vocês vão no mesmo local e observem de novo. Então, eu aconselho que seja na casa de vocês, tá? Para ver se o Sol está na mesma posição em relação aos elementos que vocês desenharam, aos elementos altos, né? Como foram sugeridos aqui. Após finalizar a atividade, compare os desenhos e analise a posição dos astros e das nuvens. É a mesma ou ela mudou em relação aos elementos usados como referência, como árvores e prédios? Então, vocês vão observar se o Sol, os astros estão na mesma posição de manhã e à tarde, certo? Houve alguma alteração na posição dos astros e das nuvens? A que você acha que deve esse resultado? Então, eu vou aconselhar vocês, gente, façam da casa de vocês mesmo, logo pela manhã, observe onde o Sol está nascendo, a posição que ele está, desenhe esse Sol, desenhe algum elemento, né, para identificar montanha, árvore, prédio, e à tarde vocês façam a mesma coisa, para vocês observarem se ele está no mesmo lugar ou se mudou de lugar. Atenção, isso aqui é importante, uma dica, olha, não olhe diretamente para o Sol, pois isso pode causar danos à sua visão. Além disso, evite se expor muito aos raios solares e, se possível, use boné e filtro solar. Então, para vocês fazerem essa atividade aí, peça ajuda para a mamãe e até um óculos de sol, se tiver, para vocês estarem olhando para ver a posição que ele se encontra de manhã e à tardezinha, para vocês verem se ele nasce e se põe, aparentemente, né? Que a gente já sabe que não é ele que se move, mas a Terra que está se movendo, para vocês verem a diferença de lugar. E observem também, ao meio-dia, gente, como o Sol fica alto no céu. Ok? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre temos apenas uma terra, então precisamos cuidar bem dela com muito carinho, né? Vamos lá. Nós temos alguns elementos, gente, que são essenciais para a nossa sobrevivência, como a água, o oxigênio e a camada de ozônio, né? E esses elementos, eles vêm sendo aí impactados pela poluição. Então, as águas estão ficando poluídas, o desperdício da água, né? O ar está ficando muito poluído, isso devido a atitudes dos seres humanos, a nossa atitude. E se acabar a água, se acabar o oxigênio, acaba com a vida, né? Nós não temos como sobreviver sem esses elementos. Então, vamos fazer uma leitura bem atenta desse texto aqui, para a gente estar vendo um pouquinho mais sobre isso. O surgimento da vida ocorreu muito tempo depois da formação da Terra. A gente já viu isso lá atrás também, né? E pelo que sabemos até o momento, ela é o único planeta a abrigar seres vivos.
Para a existência de vida, como a conhecemos, diversas condições são necessárias. Algumas das mais importantes são a presença desses elementos que eu disse para vocês. Gás oxigênio, água líquida e a camada de ozônio. Então, veja bem, na atmosfera, camada de ar que envolve a Terra, existe uma fina camada de gás ozônio. Esse gás protege o planeta, evitando que grande parte dos raios ultravioleta do Sol, que são prejudiciais aos seres vivos, chegue à superfície da Terra. Então, essa camada de ozônio, ela protege a Terra contra esses raios ultravioletas que são nocivos aos seres vivos. Tá? Então, ela protege o planeta. E alguns dos elementos... Aqui, vamos ver isso daqui agora. Aqui a camada está sendo representada aqui. Olha, nós temos aqui a ilustração. Deixa eu ver esse daqui primeiro. Ó, essa parte azul aqui é o que mesmo? A água, né? Nós temos aqui a camada de ozônio, é essa fininha aqui, tá vendo? Essa azul mais escura, gente, olha. A tia não mostrou para vocês. E depois nós temos a camada, a maior parte do nosso planeta é coberta por água. Nós já vimos isso também no estado líquido, né? Toda essa parte azul aqui é água. Além disso, a água faz parte do corpo dos seres vivos, apresentando muitas funções essenciais para a sobrevivência dos organismos, como transportar e ajudar no controle da temperatura. De acordo com as teorias mais aceitas atualmente, a vida surgiu na água. E nós temos o gás oxigênio, tá? Esse gás oxigênio é esse ar que a gente respira. Sem ele não há vida também. Então, o gás oxigênio está presente tanto no ar quanto na água. Na água também existe oxigênio. Ele é essencial para que a maior parte dos seres vivos respire e obtenha energia. Ok, gente? E aqui está falando desses elementos aí, que eles vêm sendo ameaçados pela poluição e contaminação decorrentes das atividades humanas, né? Desperdício, poluição e por aí vai. Então, vamos continuando aí. Agora, eu, cidadão. Pegada ecológica. Isso daqui é bem legal, gente. Esse QR Code meu aqui não abriu, tá? Então, eu não sei do que se trata, por isso não vou passar para vocês. Então, dependendo de como as atividades humanas são realizadas, né? Dependendo do hábito que temos, nós vamos deixando aí pegadas, que são chamadas aí de pegadas ecológicas, é o que a gente fala que é esse impacto negativo causado aí no ambiente, tá? Então, à medida das ações que nós vamos tendo, nós vamos deixando aí esse impacto ambiental, né? Esse impacto, esse efeito negativo no ambiente. Então, por exemplo, estou dando um exemplo aqui no texto, quando a gente usa copos, pratos, talheres descartáveis, né? Isso daí é um impacto, porque a gente usa e joga fora e vai acumulando lixo na natureza. Então, vamos lá. Nosso impacto negativo é muito maior do que se utilizássemos utensílios de louça e metal que podem ser lavados e reutilizados. Então, veja bem, um copo de vidro a gente usa, lava e usa ele um tempão. O descartável a gente usa e joga fora. E assim nós vamos produzindo lixo. Os produtos descartáveis produzem lixo e empregam mais recursos da natureza, como água e energia, para serem produzidos. O tamanho do impacto que o consumo de cada pessoa causa ao ambiente é chamado de pegada ecológica. Quanto menor o consumo de uma pessoa,
menor é a sua pegada ecológica, porque menos marcas nós vamos deixar no ambiente, né? Precisamos estar atentos a isso para garantir que as novas gerações tenham recursos para sobreviver em nosso planeta. Então, isso daqui, gente, é um tema bem atual que é chamado de sustentabilidade, tá? Que é isso? Sustentabilidade é quando a gente faz uso dos recursos naturais de forma consciente, tá? E com isso, a gente está se preocupando, né? E garantindo aí que as gerações futuras, elas venham também poder usufruir desses recursos da natureza. A seguir, há alguns exemplos de como podemos reduzir nossa pegada ecológica e ajudar o ambiente. Então, nós temos aqui, não desperdiçar a água, adotando atitudes como tomar banhos rápidos, desligar a torneira ao escovar os dentes. Reduzir o consumo de carne e alimentos industrializados, dando preferência a grãos, frutas, verduras e legumes. Antes de comprar qualquer coisa, pensar bastante se é algo realmente necessário ou se de fato será utilizado. Porque tem muita coisa que a gente compra simplesmente por desejo, né? Nós já vimos lá que tem coisas que nós consumimos por desejo e tem coisas que nós consumimos por necessidade. Então, para a gente estar pensando aí, quando a gente for comprar qualquer coisa, se realmente é necessário. E adotando essas medidas, nós estaremos contribuindo aí para diminuir a nossa pegada ecológica, né? O impacto negativo que a gente vai deixar aí no ambiente. E agora nós temos algumas atividades, tá? Lá na seção lápis na mão, indique o período, se é dia ou noite. Então, aqui vocês vão colocar para mim, nessa parte aqui, se é dia ou noite, tá? Em que as fotografias produzidas a seguir foram registradas. Depois, complete o nome dos astros presentes em cada uma delas. Esse astro aqui é podem completar aqui. E essa, que parece uma estrela aqui, mas não é, podem completar aqui. Aqui, essa luzona aqui e aqui é dia ou noite, vocês vão colocar. E aqui nós temos algumas, tá bem pequenininho, nem tá dando para ver, mas eu tenho duas letras indicando aqui, e aqui se é dia ou noite. Depois nós temos aqui uma atividade que vocês vão analisar aí, olha. O tempo de exposição à luz solar é um dos fatores que interfere no cultivo de muitas plantas. Algumas variedades de uva, por exemplo, se tornam mais doces se cultivadas em locais onde em determinado período do ano a claridade do sol dura mais horas durante o dia. Então vamos lá. Com base nas informações acima, assinale a alternativa com o município onde a uva cultivada provavelmente será mais doce. Então a gente viu que para ela ser mais doce, ela precisa ficar aí um maior tempo exposta ao sol, né? Olha, o tempo de exposição à luz solar é um dos fatores que interfere no cultivo de muitas plantas. Ok? Então, tá dando o exemplo aí da uva, né? Elas se tornam mais doces quando cultivadas em locais em determinado período do ano. A claridade do sol dura mais horas durante o dia. Então, município A, o sol surge às 6 e se põe às 17. E no município B, o sol surge às 6h15 e se põe às 17h30. Então, qual que vai produzir uma uva mais docinha aí? Aqui vocês vão fazer o desenho aí, simbolizando aí cada fase da lua. Lembrando que a lua nova, ela é toda escura, que ela não pega aí o reflexo da luz do sol. A lua crescente, vocês vão pintar somente a parte
esquerda, a lua cheia ela é toda iluminada e a minguante somente a parte direita vai ficar iluminada. Tá? E nessa atividade última aqui, vocês vão estar relacionando uma coluna com a outra, tá? De acordo com os elementos aí que são essenciais para a vida. Então, o gás oxigênio é ele que protege o planeta dos raios nocivos aí do sol? Se for, você vai ligar aqui. Se for a água, você vai ligar aqui. Se for o gás ozônio, você vai ligar aqui. Para a maior parte dos seres vivos, é fundamental na respiração e na obtenção de energia. O que a gente precisa para respirar? Gás oxigênio, água ou gás ozônio? Vocês vão ligar. E a última serve para transportar substâncias e ajudar no controle da temperatura. São apenas algumas de suas funções essenciais para a sobrevivência dos organismos. Vocês vão ver e relacionar aí. Depois, atividade número 5, tem mais uma aqui, ó. Nossas ações podem causar efeitos muito negativos ao ambiente. Por isso, precisamos repensar nossas atitudes para produzir nossa pegada ecológica e proteger a natureza. Pensando nisso, analise sua rotina e escreva um hábito que você precisa mudar para diminuir a sua pegada ecológica. Então, pensa lá, se você precisa economizar mais água, economizar energia, se você precisa consumir menos, e vocês escrevam aqui. A atividade 6. Seguindo as orientações do professor, forme um grupo com mais 2 colegas, elaborem um cartaz explicando o que é pegada ecológica e como cada pessoa faz para diminuir seu impacto no ambiente. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Vocês não precisam fazer essa daqui não, o cartaz não, que a gente nem vai estar na sala, tá? Vocês vão ilustrar essa pegada aqui, esse hábito que vocês colocaram aqui, que vocês precisam mudar, e podem fazer a ilustração do ladinho aqui, combinado? E essa daqui a gente elimina, tá? Agora, vocês vão lá no caderno de atividades de vocês, vamos encontrar aqui a página 62, tá? Do caderno de atividades. Deixa eu achar aqui. E no caderno de atividades, nós temos... Só localizar aqui, gente. Acho que aqui. Vamos lá, vocês vão fazer só mais essa página aqui, tá bom? A Lua é o satélite natural da Terra. Ela não tem luz própria, apenas reflete a luz do Sol. A tia já explicou isso para vocês. Sabendo disso, escreva o nome da fase da Lua representada na imagem ao lado observada no Brasil. Vai lá na apostila de vocês, olhem lá quando ela fica com a fase direita iluminada, ela está representando a Lua, podem anotar aqui. A vida precisou de algumas condições para se estabelecer na Terra, como a presença de gás oxigênio, camada de ozônio e água líquida. Pinte as afirmativas relacionadas a essas condições de acordo com a legenda. Então, o que estiver relacionado aí com o oxigênio, vocês vão pintar de azul. Vocês vão ler essas 3 alternativas. Essa eu não vou ler aqui não, tá? O que estiver relacionado aí com a água, vocês vão pintar de vermelho. E o que estiver relacionado à camada de ozônio, vocês vão pintar de amarelo, tá? Cuidado para não pintarem errado, porque lápis de cor não apaga. E outra coisa, leiam. Se tiver dúvida, escrevam a cor aqui. Depois que a tia passar o gabarito, vocês pintam, tá bom? E atividade número 8 e última,
Para diminuir nossa pegada ecológica, ou seja, o impacto que cada pessoa causa no ambiente, recomenda-se comprar coisas desnecessárias e usar sacolas plásticas, comprar apenas o que for necessário, diminuir o consumo de alimentos industrializados e carne, dando preferência a cereais, verduras e frutas, evitar o desperdício, incluindo água e outros recursos naturais. Quais forem as alternativas aí corretas, vocês vão estar marcando aí para ti. Ok, galerinha? Então, hoje nós vamos ficando por aqui com um mega beijo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.